pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um podcast do Brasil do Bem aqui. Meu nome é Frank Onjo e nós estamos aqui hoje com outra pessoa fantástica aqui que tem a cadeira de embaixador lá, a empresa tem uma cadeira lá do Brasil do Bem. E hoje vai ser uma live de um bate-papo diferente. Sabe por que é diferente? Porque eu vou entrevistar o meu sócio. Vou entrevistar meu sócio para ele contar um pouco da história da Rank. Então hoje a gente vai falar um pouquinho da história da Rank para vocês aqui. Que a Rank é uma empresa que também é uma embaixadora ali do Brasil do Bem. Tudo bem, Fabrício? Seja bem-vindo aqui. Tudo jóia? Prazer é meu. Legal, legal. Fabrício, antes de a gente começar, eu gostaria que vocês conectassem um pouco com a nossa audiência aqui, contar um pouco da sua história. Como é que você veio e você está numa área comercial agora, né? Essa história é uma história interessante. Então, Frank, bom, a história é longa, hein, cara? Pode ser, vamos lá. Tem bastante tempo aí, hein? Bom, pessoal, eu comecei, Frank, a minha carreira começou no mundo técnico, né? Eu fiz Senai lá atrás, só que quando eu fiz Senai também eu não comecei a trabalhar, porque eu me formei em eletrotécnica com 16 anos. 16 anos? E aí quem que dá trabalho em elétrica para um menor, né? Não dava, a lei ela não permite isso. Aí ficou aquele curso na gaveta, ficou lá, né? E aí eu fui trabalhando aqueles trabalhos que habitualmente a gente faz no início da carreira. Aí o tempo foi passando, aí eu fiz um vestibular na UTFPR, passei para tecnólogo em mecânica. Na época, logo que o Cefet ele mudou a chave, né, de escola técnica para Universidade Tecnológica Federal, e o meu curso lá foi pioneiro, lá na época, os primeiros cursos de tecnologia. E logo em seguida eu faço uma prova num recrutamento de uma multinacional aqui em Curitiba e passo. Só que você falou nisso, como exatamente, mas já veio com essa... Porque não. A gente fica vendo, né, pessoal da área técnica, pô, mas como é que surgiu essa veia empreendedora e veia de vendas? É aí que eu vou fazer a conexão, porque o Frank, pessoal, falou da questão comercial, né? Veio do mundo técnico, de repente comercial. Até eu chegar nessa multinacional, fui vendedor de um monte de coisa. Eu com 12 anos, eu fundei, vamos dizer assim, a minha primeira empresa, né? Eu e um amigo vendendo sorvete no verão e detergente no inverno. Olha só. E aí foi. Depois, eu entrei numa empresa de Florianópolis não sei se o pessoal lembra, aquele pessoal que andava com uma cartela de semijóia embaixo do braço e um ursinho puff nas costas. Ou um jogo de cama, mesa e banho para chamar atenção, os famosos mascates da época. E eu entrei numa empresa dessa. E ali nós fazíamos marketing de rede sem saber o que a gente fazia. Pirâmide. Porque o que acontecia? Nós girávamos tanto o estado do Paraná quanto Santa Catarina. Enquanto quem que era nosso cliente? Mulheres. Para pegar aquele monstruário de semijóia, ganhar 15% de comissão ou ganhar uma mercadoria, um jogo de cama, mesa e banho, uma piscina, ursinho puff era para chamar atenção. E aí elas queriam muitas vezes por causa do urso, mas habitualmente quando chegava na hora, muitas vezes preferiam até o dinheiro e não o urso, né? Só que foi uma escola ali, uma escola prática, porque você vender algo para alguém que se a pessoa comprar, ok, e se a pessoa não comprar, ok também, então passa a ser uma escola, Frank, porque você tem que, cara, ali você tem que ralar o peito, é chuva, é poeira de ônibus na tua cara, é sol, vendendo coisa que as pessoas estão se lixando para aquilo, então acaba sendo uma escola. Saio daí, o primo meu que mora aqui em Curitiba fala, Fabrício, tem uma tal de Barça aqui em Curitiba. Pessoal, Barça não é aquele Barça Não é a Barça do Caipira Barça, tá? É a Enciclopédia Barça, muito famosa ali nos anos 90. E eu venho fazer um recrutamento aqui em Curitiba, no prédio Citibank, ali na Marechal Deodoro. Tinha mais ou menos, Frank, acho que 55, 58 pessoas, eles iam contratar 10 e eu fiquei entre os 10. Olha só. Aí o pessoal pergunta, mas Fabrício, por como que você passou? Aí é o primeiro segredo que eu falo para quem trabalha com vendas. É conhecimento, é estudar as coisas. Então eu tinha a aula durante o dia todo, foram 2 semanas, e à noite na casa do meu primo que eu estava hospedado, eu aqui estudava. No dia da prova, eu fui muito bem, né? E aí eu fiquei 11 meses ali e foi uma escola, uma segunda escola
de vendas na prática. Batendo na porta, vendendo livro. Nada tem uma coleção. Eu chego na hora que já era não só as enciclopédias, mas o CD-ROM. Eu chego já na época do CD-ROM. Mas, ó, vender enciclopédia não é fácil. E na época, a Barça era meio que, se fosse comparar com hoje, Frank, era o Google da época. Não, e outra coisa, era caro. Caro. For trazer para os valores de hoje, uns 100 mil reais. Eu lembro que era quase Caríssimo. um carro. Era o preço de um carro. Era o preço de um carro. E tinha uma técnica de vendas lá de 6 quadrantes que nós fazíamos. E aquilo ali, quando chegava no 6º quadrante, o cliente só tinha uma opção, Frank. Comprar. Que era o único jeito de escapar do vendedor. Só o jeito de escapar do vendedor. E chegava a envolver até a parte emocional. Né? Porque, como era pro filho, o cara falava, não tenho dinheiro. O vendedor olhava pro cara assim e falava assim, mas que carro que você tem? Aí o cliente falava, não, mas o carro que eu tenho não vem ao caso. Não, vem sim. Claro que vem, como que não vem? Você pode vender um carro. O teu bem-estar é maior do que o bem-estar e o futuro do teu filho? O teu bem-estar é maior do que a segurança do teu filho ter que estar saindo pra rua em biblioteca? Esse só. A coisa não tinha como escapar. Tanto que tinha gente que falava na época, nunca mande um vendedor de Barça na minha casa. Eu te mato se você fizer isso. Porque não tinha como escapar. Era uma venda muito agressiva. E aí, passado isso, além disso, ainda vou vender PABX ainda. PABX, ó, pessoal, aqui tem gente nova, né? É. O que é PABX? PABX é o seguinte, pessoal, lembra? O que era PABX? Era aqueles telefones antigos, né? Não, na verdade era aquela caixinha de passagem de ramal, né? Ah, sim. Caixinha de passagem de ramal. Aí eu andava com uma caixinha daquela embaixo do braço, bloco de pedido do outro, eu pegava uma avenida assim, franquia de um lado, batendo em todas as empresas. Vendedor aí que tem medo. Não vou prospectar. Não vou isso. Hoje tá aí internet. Antigamente prospecção era na sola do pé. Na sola do pé. O osso aqui cheio de... Saiu os coros aqui, de tanto você batendo nas portas. Né? E aí atravessava, ia até o final da avenida, atravessava a rua lá porque vinha batendo de novo, sabe? Foi a 3ª escola. Nessa época, um pouquinho aí, eu entro para trabalhar num condomínio. Na portaria do prédio. Eu passo no vestibular da UTFPR, eu preciso estudar. Eu tenho que parar com esse negócio de vendas. Eu não quero mais saber disso na minha vida. Eu vou trabalhar porteiro, eu vou me formar tecnólogo, eu vou ser técnico novo. Esse negócio de vender eu não quero mais. Ô vida, não quero mais. Viajar, não quero mais, cara. E fui trabalhar de porteiro de prédio. Olha só. Aí o que aconteceu? Eu de porteiro de prédio, já tinha a parte de eletrotécnica, fazendo Cefet e tal. O técnico de elevadores do prédio parava para conversar com o porteiro e começou a falar que ele estava descontente, que a esposa dele já era de Curitiba, que não estavam se adaptando em Ponta Grossa e tal. Aí eu peguei e falei para ele, cara, eu tenho um curso de eletrotécnica, estou fazendo Cefet, tenho facilidade de aprendizado, me indica lá. Eu sou daqui, se vocês me derem um curso que eu possa aprender esse equipamento, pode ser que dê certo, eu entro no teu lugar, você volta com a tua família para Curitiba. Olha só. E não é que deu certo? Aí o cara me indicou, depois da indicação que ele fez, 60 dias depois eu vim para cá fazer uma prova, que nem aplicaram a prova na realidade, graças a Deus, mas eles iam aplicar. Depois fiz um outro teste e fui escolhido. E deu certo, entrei na empresa no dia 9, para ser bem certo, 9 de agosto de 1999 eu entro. E olha só, pessoal, olha só a palavra que o Fabrício falou que indicou. Então, olha só que conexão bacana, né? O Brasil do Bem é um clube de empresários que ele está reunido toda semana lá, tem esse tripé de fé, família e negócio, para justamente fazer a conexão, aprender um pouquinho mais com o Carlos Luiz, que é o nosso fundador, e fazer indicação. O poder da indicação é importante, né, Fabrício? O próprio Wieser, eu vi ele falar uma vez numa palestra dele que as melhores colocações são assumidas por pessoas indicadas. Não adianta você mandar um currículo. E olha só. Né? Porque alguém que confia muito em você vai te abrir uma porta, né? E foi o que aconteceu lá. E ele via eu estudando lá na portaria. Ele confiou em me indicar, né? E eu fiz um processo de treinamento de 6 meses, assumi o setor de Ponta Grossa. Aí só uma coisa que eu tinha falado no início, né? Eu falei que eu não ia querer mais trabalhar com vendas. O que aconteceu 2 anos depois, Frank, eu entro nessa empresa? Eu me torno o vendedor do estado do Paraná que vendia mais peça. Olha só, pessoal. Então, é o seguinte, já estava o DNA dele. Já estava. Só que daí ali vinha, né, Frank? Vinha ali o vendedor de Barça, vinha ali o vendedor de PABX, vinha o vendedor de semijoia, vinha tudo ali, né? No 3º ano, quase passando pro 4º,
eu ultrapasso o melhor vendedor da empresa vendendo peça. O cara que tinha o cargo de vendedor, Frank. O cara tinha o cargo de vendedor. E eu vendia mais peça do que ele. E aí eles falavam, claro, o Fabrício deixa lá as porcas tudo frouxa, o elevador estraga, é fácil para ele vender, né? Só que aí que entra mais um ponto que eu falo pro pessoal. Nunca, vamos dizer assim, não é negligenciar, mas nunca subestime uma pessoa. Olha né? só. Procure saber o que... Se essa pessoa tem um resultado tão alto, O que tá não fazendo? adianta você falar mal dela. Não interessa o que ela faz. Ela tem resultado. Vai saber primeiro. E coisas que eles não fizeram. No 5º ano, passando do 4º para o 5º, uma das vendedoras entra de férias e o chefe da empresa vem e fala, Fabrício, preciso que você venha tirar férias dela aqui em Curitiba. Larga tua mala de ferramenta aí e vem aqui. Cheguei aqui em Curitiba, ele me deu um Celta azul, isso eu nunca esqueço. Ele saiu para fora da empresa e falou, tá ali, tá vendo aquele Celta azul ali, ó? É para você trabalhar durante 20 dias. Tá aqui um aqui. Lembra aquele mapa que comprava da coisa? Tá aqui um aqui para você aprender a se locomover em Curitiba. Não sabia nada de Curitiba, Frank. Nada, não sabia pessoal, nada. Aqui, o que, assim, hoje a gente tem a facilidade do Google, Waze. o Google Maps. Naquela era Livrão. um livro que tinha lá um mapa e você tinha que achar, né? E você visualizava o mapa, E depois você que gravava na cabeça, e você decorava o nome das ruas para você poder, para não ter que estar estacionando toda hora, né? E falou assim, ó, e amanhã, porque eu fiz um treinamento durante o dia, e amanhã você fala com o orçamentista que ele tem lá para te entregar um material. Cheguei lá no dia seguinte, Frank, tinha uma pilha dessa altura aqui do orçamento, que a vendedora, ó, sabe, tipo, emite proposta, não faz follow-up, não faz nada. Tava ali. Tudo lá, o cara atualizou tudo, me entregou. Eu pensei, putz, isso aqui é meu vestibular. Se eu não vender tudo esse negócio aqui, eu queria ser ali eu já tava sentindo já. Já vi a oportunidade. A oportunidade. Falei, cara, Frank, eu peguei das 7h30 da manhã, teve dias que era 10h30, 11 horas da noite, eu tava dentro de condomínio de prédio. E aqui, Frank, ó. Pau. Eu lembro que eu cheguei aqui, meu primeiro dia foi foi dia 21 de agosto. O Fabrício é bom em datas, hein? E eu fiquei até o dia 10 de agosto, até o dia 10 de setembro, até o dia 9 de setembro, que eram as férias da guria. Nesse dia, Frank, eu vendi 93 mil, quase 94 mil. Sabe quanto que era a meta da filial na área de serviço? Na época, isso eu tô falando de 2005. Tá. A meta da filial era 90.600. Tá. Eu vendi sozinho 94. Putz. Eu superei todos os outros vendedores. E o pessoal pensa que é gabação. E não é. Trabalho. O melhor vendedor, quando viu que a coisa tava apertando pro lado dele. Eu cheguei nele, daí o cara não sabia, né? Eu cheguei nele e falei, e aí, fulano de tal, não vou falar o nome porque você não... Questão de ética. Como é que é, cara? Como é que eles pagam aí? Como é que é a questão salarial de vendedor e tal? Aí o melhor vendedor da empresa olhou pra mim e falou, cara, a área técnica é muito melhor. Você vai vir pra cá, chefe aí fica cobrando. Cara, a área comercial você tem que vir bem, hein? Eu já tava nesse dia, que eu já tava acho que com 70 mil vendidos já. E esse cara que era o melhor vendedor, ele batia a meta dele, 15 mil. 15 mil? E era ali pelo dia 20, dia 9, tava na metade, e eu já tava com 70. Eu já tinha ultrapassado 3 já. Beleza, fechou o mês, o chefe chegou e falou, cara, chegou a mandar uma mensagem pra mim na época de bip, era um bipzinho que carregava na cinta. Veio assim, ó, eu imaginava que você ia bem, mas o que aconteceu aí tá fora da... Não imaginava isso. Falei que eu bati a meta da filial, vendi mais que todos os outros, eu era um técnico. Pra eles, eu era um graxeiro. E eu ia pra cliente com uniforme de técnico, só que limpinho. Aí eu entro como vendedor, com 2 anos eu já começo a ficar em ranking entre os 10 melhores vendedores do Brasil. Aí passa 4 anos e meio, começa a vir, não, Fabrício, o que você pensa para ser gestor e tal? 2010 eu praticamente assumo ali como gestor e não dá um ano e pouquinho, esse cara que me contratou lá atrás é convidado para ser gerente de filial, eles particionam, eles dividem o Paraná no meio e esse cara vai assumir a unidade Paraná Interior e criam a unidade Paraná Capital. E que era a responsabilidade, ia pegar litoral, região de Ponta Grossa e Fabrício. Agora, cara, acho que chegou a tua oportunidade. Aí, Frank, eu chego de verdade num cargo executivo. Eu saio, eu como gestor, eu tinha ali na minha equipe mais ou menos 8 pessoas, eu saio de 8 para 130.
Eu cuidava só do comercial. No dia seguinte eu passo a cuidar do comercial e do pós-vendas, que estava toda a equipe técnica, os terceirizados, tudo. Numa operação 24 horas por dia. E fico 9 anos e 8 meses no cargo, batendo meta. E dentre todo esse tempo, Frank, eu nunca fiquei entre a filial, a área de serviços, sexto lugar, não. Ou era quinto, ou era quarto, ou era terceiro. Nunca consegui ficar em segundo, nunca consegui ficar em primeiro. Por que isso, Frank? Por causa de São Paulo e Rio. Peso vai abrir. Cara, lá não tinha condição. Tanto que assim, se eles fechavam o mês, por exemplo, com 50 milhões, e eu ficasse em terceiro, por exemplo, o Rio fechava em 50 milhões. São aqui Paulo... Eram uns 10 milhões. Aqui eram uns 10, 12. Né? Então era uma luta. Mas, cara, ralação. E aí, em 2015, troca a controladoria da empresa, sai dos alemães, passa para os americanos. Os americanos vêm com aquele negócio de faça muito com pouco, faça muito com pouco, faça muito com pouco. 2017, eu vou parar a primeira vez no hospital. Aí começa... Estresse lá nas alturas. Aí começou a acontecer muito acidente de trabalho. Por quê? Quando na época tinha, por exemplo, 70 elevadores por técnico, passou a ter 130. Tá. Aí começou a acontecer acidentes com prensamento, perda de membros, acidentes fatais, morte. Tanto que teve coordenadores e gerentes na época que tiveram problemas psicológicos sérios. E aí, chega 2018, eu vou parar, tem uma síncope quase lá na Presidente Kennedy. Me deu aquela síndrome do pânico, né? Sim. Eu travei. Eu lembro, Frank, que eu só vi o Marcelino champanhar, assim, ó. Por causa do estresse da empresa, porque era uma operação 24 horas e uma cobrança muito pesada. E eu já vinha aguentando aquilo há muitos anos, não era aquelas chiliquinho, sabe? Sim. Nem bem começou, já tá reclamando, né? Mas tem um lado bom, né? Quer dizer, o lado bom é que a pessoa fica mais forte, né? Eu ia falar agora. Não é qualquer... Você gravou um vídeo esses dias aí que líderes fortes se forja na tempestade. Foi o que nós passávamos lá. E eu fiquei, por isso que eu falo, líder, cara, você tem que ficar num lugar, você tem que enraizar. E aí é um momento que eu quase tenho um infarto, e não tive por causa que eu não fumo, não bebo, não tenho problema de saúde nenhum. E aí eu resolvo conversar com o vice-presidente da empresa e fazer a minha transição de carreira. E aí como é que entra a ideia de formar uma empresa, né? A Rank, como é que foi essa história? Lá dentro da empresa multinacional, eu já dava treinamento para o pessoal lá. Eu capacitava eles já no Spin Selling, eu já capacitava eles através do Spin Selling. Depois, lá dentro ainda, eu li o Receita Previsível, lá do Errol Ross. E comecei a aplicar aquilo lá. E aí a empresa começou a me colocar projetos de inovação lá dentro para eu desenvolver a abordagem de vendas daquilo. Aí fiz um piloto, o negócio bombou. Então eu treinava, capacitava, montava uma estratégia comercial e o negócio começou a vender muito. E aí eu montei, daí nós tínhamos um turnover alto. Aí eu falei com o RH da empresa, falei, não, deixa eu fazer o negócio. Vocês estão contratando o vendedor, chega aqui, dá 4 meses, está espanando. Criei lá um estágio instrucional, resolveu o problema do turnover. Aí, beleza. Como eu estava naquele momento, eu fiz uma formação de coach. Do Jerônimo Temer lá em Guarapari, no Espírito Santo. Aí, quando eu resolvo fazer minha transição de carreira, um pouquinho antes, eu começo a dar alguns treinamentos gratuitos. Para as pessoas me pagarem com depoimento. Sim, entendi. Agora você vai dar risada numa coisa. Que minha primeira cobaia como aluno, fiz o treinamento dele de graça, terminou o treinamento, eu perguntei, cara, e aí, o que você tem a dizer? Cara, eu vou colocar isso nas redes sociais, cara. Qual que você viu que você vai falar? Aí ele olhou pra mim, cara, eu me sinto uma cobra. Aí eu falei, putz, será que eu tô criando cobra agora, né, pra colocar nas empresas? Aí ele pegou e me explicou, falou, Fabrício, sabe quando a cobra troca de pele no mato, assim, que fica aquela pele inteirinha velha, e ela sai renovada? Renovada. Ela falou assim, como eu me sinto, Fabrício, renovado. E ele é grato pra mim até hoje. Olha só. Aí eu vi aquilo e falei, putz, isso aí dá dinheiro, isso aí... Acho que eu vou começar a enverdar por aqui. Porque pra eu fazer transição de carreira, eu pensei, putz, o que eu sei fazer? Porque até hoje na minha vida, o que eu sei é elevador. Eu entendo elevadores. Falei, putz, o que eu sei fazer? Eu sei vender. Sabe uma coisa? Eu vou criar um treinamento, vou fazer uma formação de coach para eu aprender a didática da coisa, aprender a treinar um ser humano para fazer o que eu quero, né? Orientar ele. E comecei sozinho.
E aí foi quando eu fui fazer parte do BNI, nós nos encontramos lá na Fundação Getúlio Vargas, que você, né, Frank, já vinha também de uma outra consultoria e tudo mais. E ali, quando nós conversamos ali, que você falou, Fabrício, poxa, eu acho que dá algum negócio, porque eu já venho de consultoria, hoje eu faço coaching executivo. E ali foi, assim, uma luz ali, sabe? Que eu pensei assim, falei, poxa, você monta uma consultoria, e eu acho que ali também deu conexão, sabe? Tipo, deu conexão ali para nós, porque um pouquinho antes disso eu tinha sido chamado por uma outra consultoria, que você já sabe qual é. Sim. E aí não deu certo, e aí ele falou assim, ó, eu sei que você vai dar certo. O dono da consultoria falou, só que você precisa de um sócio. Então as coisas parecem que foram andando. E olha só que interessante, você falou que precisa de sócio. O Carlos Wiesel, uma vez, ele fala, né, nas palestras dele, né? Se você é bom com uma coisa, e você não é outra, você precisa de um complemento, né? Aí você precisa de um sócio. Com certeza, porque a gente não é bom em tudo, né, Fred? Exatamente. A gente não é bom em tudo. Daí eu acho que ali deu conexão, foi quando nós sentamos lá, aquelas 3 dias lá no escritório lá, naquele coworking lá, para nós desenharmos o modelo de negócio da Rank. E ali foi aonde, eu lembro que nós falamos, o nome tem que ser a mensagem. A mensagem, Lembra, né? Isso eu lembro, exatamente. Então ali, Frank, eu acho assim que uniu a tua experiência, a tua vivência, tudo que você tinha de consultoria, e eu praticamente no zero, né? Eu sabia, eu sempre soube vender muito bem. Tanto que eu passei por um processo de aprendizado também para aprender a vender consultoria, aprender a executar. Fui lá executar contigo. Porque uma coisa é você fazer. Exatamente. Outra coisa é você ensinar os outros a fazer. Né? Exatamente. Então, e aí foi isso, Frank. Até eu chegar aqui na Rank, tem toda essa história aí para trás. Né? Tem toda uma bagagem. Que hoje eu falo pro pessoal, quando eu abro os treinamentos, falo, pessoal, vou contar um pouquinho da minha história. Senão você vai falar assim, quem que é esse Zé Mané que querer ensinar nós a vendermos, né? Então tem toda uma história. Eu acho que a Rank hoje, Frank, quando nós somos contratados, cara, por uma empresa, eu acho que o que nós ensinamos não está em livro, cara. Os livros são muito bons, nos ajudam muito. Sim. Mas tem muita vivência. E aquele negócio, né? Quer explicar um pouquinho o que significa a Rank, R-A-N-K? Tá. Contar um pouquinho como nós criamos o nome, né, Frank? Tá, pode ser, vai lá. Eu falei pro Frank assim, Frank, cara, você estrutura todo o processo de construir, mas deixa o nome pra mim. Deixa que o nome eu crio. E eu lembro que você falou assim, porque eu assisti um filme do McDonald's. Isso, aí eu assisti o Fome de Poder lá, né, o The Founder, e que tem uma cena do filme que o Ray Kroc lá fala pro um dos irmãos McDonald's. Você sabe por que o McDonald's deu certo? Aí o cara começa a dar uma série de respostas. O lanche rápido, o local, enfim, o sabor, enfim, começa a organização. E o cara que foi o que levantou, né, o Ray Kroc, o Ray Kroc, né? Ele fala o nome. Você acha que alguém passando uma rodovia vê esse McDonald's aqui, não vai querer parar para entrar para saber como é? Esse luminoso, amarelo, vermelho. E aí o Fabrício estava bastante animado, né? Animado. Eu falei, não, eu vou achar um nome igual do McDonald's. Vai ter que ser igual. Porque, pessoal, quando eu e o Frank, nós decidimos abrir empresa, né, Frank? Nós pensávamos não era para ser uma consultoria pequenininha. Nosso projeto, nosso modelo de negócio é para nos tornarmos a maior consultoria do país. E aí eu pensei, não vai se tornar uma maior consultoria do país se não tiver um nome bonito. Nome forte, exatamente. Nome forte. Não vai ser lá Frank Fabrício Consultores, não vai. Você não vende. Não vende. Até porque tem um ditado que eu falo até dentro do treinamento. Coisa feia e muito boa não vende. Agora, coisa que não presta, mas bonito, vende a rodo, né? Não que a gente precisamos, né? Nós somos os dois, nós somos bonitos e bons, e ótimos, né? Aí eu fiquei pensando no nome, e eu tenho aquela mania de ficar pesquisando no Google, palavras com A, palavras com R, palavras, blá, blá, blá. Aí eu pensei, poxa, a gente quer fazer as pessoas subir de patamar, né? Quer aumentar no ranking. Como a minha história inteira dentro de 5 eu me baseei no ranking, eu era assim, para que alucinado por tabela, para eu me ver lá em cima. E eu acho que vendedor tem que ser assim, vendedor que não é, tem um problema aí.
E aí, eu vou pegar a palavra ranking, e vou começar a montar acrônimos ali sim. com ela. Eu falei, não, esse ING aí não vai dar certo. Aí eu falei, mas não, também. Daí não achei, larguei mão. Aí eu lembrei que você falou, não, nós temos que ter referência. Aí começou a vir na minha cabeça, nós vamos ter que ser referência no mercado, Fabrício, vamos ter que ter honestidade, que aí vem a questão da autenticidade. Aí lembra que nós falamos sobre os consultores? Sim. Fabrício, quem que vai ser os nossos consultores? Tem que ter know-how, como eu e você temos. Senão, como a gente vai colocar um consultor dentro de uma empresa, uma pessoa que não teve toda uma vivência, que não estudou, que não praticou? Não praticou, não adianta você ser formado, você tem que ser um... Aí eu pensei, puta, know-how, né? Começa com K. Tá. Aí eu voltei, aí quando eu comecei a juntar as palavras aqui, eu vi que você conectava com o ranking. Aí que eu falei, pô, palavras com R, referência. Com A, autenticidade. N, notabilidade. K, know-how. Eu falei, pô, é isso. A palavra é o nome da empresa, é a mensagem, né? É a mensagem, Aí, beleza, fizemos o nome, tudo bonitinho. Cheguei e falei pro Frank, achei o nome, Frank, você vai ficar maravilhado com o nome. Aí o Frank olhou pro nome assim, pessoal, Fabrício, cara, quanto tempo você levou pra fazer? Eu falei, Frank, fiquei pesquisando uns 3 dias. Aí eu falei, cara, tirava o F do meu nome, pronto. É engraçado essa história. Então, assim, mas o nome nós pensamos para ser a mensagem para todo mundo. E me diga uma coisa, Fabrício, aqui o pessoal que está ouvindo aqui a nossa história, né? A história aí que você está contando. O que a Rank faz hoje? Então, Frank, a Rank hoje ela é uma empresa, primeiro ponto, né? Nós somos alicerçados em 3 pilares, né? Nós somos especialistas em 3 tipos de trabalho, tipos de serviço. O primeiro deles, que é o nosso carro-chefe, é o treinamento e a consultoria comercial. Nós estruturamos uma área comercial de uma empresa. Cama, mesa e banho. Cama, mesa e banho. Olha, pessoal, cama, mesa e banho. Se você tem uma empresa aí, uma indústria, etc., precisa cama, mesa e banho. Exatamente. O que você precisar para a área comercial hoje, nós temos. Desde treinamentos, mentorias, processos, metodologia, também, né? Convenções, desenhar todos os scripts de vendas, playbook de vendas. Nós estruturamos não só a parte de desenvolvimento de pessoas, mas também de processo, metodologia e gestão comercial, que é uma coisa que está muito falha no mercado hoje. Né? Os gestores aí que tem dos bons estão empregados, né? E as empresas estão com uma deficiência muito grande de gestão comercial. O segundo pilar é o desenvolvimento de liderança, porque nós entendemos e todo mundo sabe que um líder mal preparado, ele destrói qualquer coisa que você faça. Então, tem que desenvolver liderança. E o próximo, terceiro pilar, é o planejamento estratégico empresarial, que estrutura a empresa, os departamentos, para futuro. Poxa, eu vou fazer um planejamento estratégico para eu conseguir qual objetivo? Eu quero em 5 anos estar com, sei lá, hoje eu tenho 100 funcionários, eu quero estar com 250. Maravilha, mas o que nós vamos fazer para chegar nisso em 5 anos? Aí nós montamos o planejamento estratégico e depois a empresa vai rodando aquilo ali até conquistar. Mas note, pessoal, que os 3 pilares, eles estão conectados, porque é para acelerar a empresa. No final, acelera a empresa comercialmente. Comercialmente, né? E muda de patamar. E muda a empresa de patamar. Então, agora, é interessante, né, Fabrício? Será que todas as empresas estão preparadas para realmente receber? O que você vê a pessoa quer, mas a gente percebe, né, que muitas vezes a pessoa não é o momento, né? Não. Sabe o que acontece, Frank? Tem muitas empresas que o dono construiu a empresa e que o dono é o problema. O dono é o problema. Só que nós, muitas vezes, a pessoa ela não dá abertura para nós para falar para ele que ele é o problema. E na maioria dos casos é o dono. E aí ele vai levando a empresa dele de qualquer jeito, até que ele chega em um determinado patamar, que ele está quase afogado, aí ele aceita conversar com uma consultoria. Que é o tal do empresidiário. É o empresidiário, o cara está lá afogado, né? Só que daí quando a pessoa ela tem que estar para contratar uma consultoria, a pessoa tem que estar preparada para aceitar as mudanças que vão acontecer. Ter aquela humildade, né? Quando a pessoa não tem humildade, acha que ela... Então nem adianta, né? Só estressa. Não. Eu falei no último treinamento, Frank, para os vendedores. Eu falei para eles, pessoal, tem alguns segredos aí para ser um profissional bom de vendas. Aí eu falei exatamente isso. Eu falei, primeira coisa é humildade. Você não pode perder a humildade. Se perde a humildade, você fica surdo. Na hora de dar surdez, puxei de você isso.
Mas achei engraçado, você falou uma coisa engraçada, que nós fizemos uma live pela Rank, né? Com o Carlos Bertoldi, que é cara, o cara foi um executivo. Nível A, né? E ele falou o seguinte, Frank, é o seguinte, cara, quando o cara começa a ficar arrogante, tem um problema fisiológico. É absurdo, né? Ele começa a ficar surdo, porque ele não ouve os outros. Não ouve ninguém. Ele acha que ele é o bambambam, né? É bem isso. Aí o outro segredo que eu falei pra eles lá, assim, ó, pessoal, segredo, e anota aí, isso daí, Anota lá, ó, pessoal, anota lá. chaveada. Lembra que eu contei, Frank, que eu andava do lado de uma rua, batendo na porta de todo mundo, depois, através da ralação. Ralação, né? Cara, você tem que trabalhar, você tem que ralar o peito. Não adianta, senão não vai ter resultado, não adianta nada. Não adianta você ter uma técnica de vendas que você não aplica, né? Não adianta nada. E o terceiro e última coisa que um dono de uma empresa e as pessoas da área comercial precisam ter é conhecimento. Eu estava dando treinamento esses dias e eu perguntei, pessoal, quem que conhece o produto que vende? Pergunta simples, né? Pergunta simples. Todo mundo em silêncio. Você vê. Porque a empresa muitas vezes tem vários produtos. Eu falo, pessoal, quando eu falo para vocês isso, conhecimento, não é conhecer só o produto. Eu sei que a minha empresa vende, sei lá, sapatos. Beleza, sapatos. Não adianta você ter que entender só de sapatos. Você tem que entender do sapato, do tipo de material que é utilizado na sola, do tipo de couro, qual é a durabilidade, quais são os concorrentes que tem em volta, com quem que você briga no mercado. Você tem que saber ter uma visão 360 graus de conhecimento. Então, você tendo humildade, relação e conhecimento, você voa, né? E sabe que a gente percebe aqui, Fabrício, compartilhando ali, muitas vezes a empresa, ela não faz o feijão com arroz, né? Não. Ela quer inventar moda, mas o feijão com arroz bem feito ela não faz. E quando contrata a consultoria, ainda diz para você assim, não, mas isso aí nós já sabemos, mas então por que você não faz? Você já sabe, né? Então, Fran, quando você pergunta se todo mundo está preparado, nem toda a empresa está. Eu acho que a empresa ela vai estar preparada quando o dono olha e pensa assim, eu estou disponível para aceitar as mudanças aqui e deixar o meu ego guardado dentro de uma gaveta, porque muitas coisas ele não aceita fazer e aí a gente tem que tomar um cuidado porque às vezes o dono também ele acha que nós vamos vulnerabilizar ele, mas não tem problema vulnerabilizar. Porque eu vi uma frase uma vez que a pessoa falou assim, que a minha vulnerabilidade seja a tua força. Porque muitas vezes é aquele negócio, né? A pessoa sente medo, né? De ser... Sente medo. Daí a consultoria, quando ela entra, ela começa a apontar os problemas. Só que daí você aponta os problemas. Só que o dono da empresa tem que estar preparado que a solução do problema não parte só da consultoria. Exatamente. Eu costumo dizer, 100% a consultoria faz, mas 100% a empresa também tem que fazer. Exatamente. Não é o 50-50, Exatamente. 100%, né? E muito empresário, muitas vezes, contrata a consultoria achando que a consultoria vai salvar a pátria dele. E ele não quer fazer nada. Ele não quer fazer nada. Tenta terceirizar porque não está dando certo. E muitas vezes coloca a responsabilidade em um funcionário que também não é dono. A pessoa não tem essa responsabilidade de dono. Por mais que a pessoa tenha uma cabeça empreendedora, o dono não pode delegar aquilo que é de responsabilidade dele. Eu posso delegar várias coisas, menos aquilo que compete a mim mesmo. Né? Aquilo que compete a mim, por exemplo, reunião com grandes contas. Poxa, será que... Isso eu estou falando de uma empresa de porte pequeno. Tá. Eu posso mandar meu vendedor, mas já que é uma grande conta, será que eu como dono, como sócio, não tinha que estar junto com o vendedor? Né? Orientando ele, está como presença de dono. Então, eu acho que a empresa ela vai estar preparada para uma consultoria quando o dono ele enxergar que ele vai aceitar as mudanças. Vai ter algumas dores, né? Vai ter algumas dores. Vai pegar o ego dele e vai guardar dentro da gaveta. Vai estar junto conosco para resolver o que tem que resolver. Porque às vezes ele passa ali 10, 15 anos contratando errado, fazendo um monte de cacaca, e depois ele não quer que essas cacacas sejam demonstradas. E tem isso também. Falando nesse negócio que muitas vezes... e qual o público da Rank, assim, o público da empresa? Então, Frank, o público da Rank são empresas que faturam pelo menos de 500 mil por mês, isso partindo desse nível, 500 mil por mês, até ali 4, 5 milhões por mês. Lógico que empresas maiores nós também atendemos. Mas na parte, não com a estruturação comercial, porque as maiores elas até já estão. Desenvolvimento de liderança principalmente, mentoria para vendedores, programas de mentoria, né? Mas o nosso espaço está aí. Agora, olha só que interessante, quando você fala nesse foco de empresa, é muita empresa familiar, né?
A maioria, né? E aí muitas vezes quando entra a consultoria, a gente começa a consultoria começa a detectar, pô, aquele cara é irmão ali, ele tá naquela posição, como é que é isso? Posso fazer uma brincadeira, Frank? Aham. Antigamente tinha um governador aqui no Paraná, quando chegava 10 horas da noite, começava a apagar as luzes lá do palácio e ficava: boa noite, vô! Boa noite, neto! Boa noite, tia! Boa noite, sobrinho! Era um nepotismo que depois até proibiram, né? Só que daí você traz essas questões que dentro de um governo, né? Dentro né? dos órgãos públicos ali. O que acontece quando, muitas vezes, um dirigente público ele começa a colocar família lá dentro? Na maioria das vezes o negócio não começa, Frank, cair? Cair, né? Não começa a dar um monte de problema? É a mesma coisa de empresa, Fabrício? É a mesma Como coisa que é? empresa. Porque, Frank, você não consegue fazer uma reunião profissional. É verdade. Já teve casos, por exemplo, tem 3 filhos, vamos reduzir um pouco, tem 2 filhos. Aí você não consegue, briga. Aí a mãe, quando vai fazer o almoço de domingo, ela faz um domingo para um filho, no outro domingo para outro filho. Então, o Dia das Mães, por exemplo, que é um dia do ano, tem que ter 2 Dias das Mães. Você tem 3 pessoas da família ali, 3 irmãos, por exemplo, tem que ter 3 Dias das Mães. Porque um não fala com o outro. Estão lá na empresa. Porque eles montam a empresa, até no começo é tudo mil maravilhas. Nossa, que legal. Maravilhoso, sonho, pá. Só que as pessoas, elas nota-se que parece que elas não estão maduras suficientes para ter uma conversa profissional sem envolver o emocional. E outra coisa também é o perfil, né? Muitas vezes a pessoa está num lugar e não é o perfil do profissional daquilo. Frank, acontece isso muito? Muitas empresas aí que os donos não têm perfil. Eles deviam terceirizar isso. Eles tiveram a ideia, beleza, teve a ideia. Mas, cara, ele não tem perfil para gerir aquilo. E aí tem uma coisa interessante. E aí veio o problema. Porque tem a diferença entre o empreendedor e tem a chave para ele virar um empresário, né? Exatamente. Porque o empreendedor tem que ter, porque o cara peitudo, o cara Sim, arrisca, a veia. o cara vai lá, mas chega um momento que ele tem que virar essa chavinha, né? Tem, só que uma maioria não vira, né? A maioria não vira. E as empresas familiares é um problema sério, porque você tem que estar administrando ali muita picuinha, às vezes, sabe? Muitas coisas ali que se tivessem, por exemplo, entre pessoas que não têm nenhum grau de parentesco, pode ver, as coisas são bem mais fáceis de resolver. Bem mais fácil que os outros, porque é profissional, né? Porque é profissional. Eu dar um exemplo para o meu filho, o Fábio. Né? Eu falei, Fábio, você tem que construir a tua carreira. Porque se você vem trabalhar comigo, vai começar a dar atrito. E você é meu filho, né? Sou teu pai, e as coisas pode ser que dê certo? Pode, mas a estatística diz que empresas familiares têm que cuidar disso, senão dá problema. E outra coisa é o seguinte, quando você está na primeira geração ali, ainda vai, né? Mas depois, quando eles casam, começa a vir os agregados, né? Aí a coisa começa a ficar mais confusa. Ou, por exemplo, acontece muito, né, Frank? Até a pessoa, ela casa e o cônjuge, seja ele o marido ou a mulher, começa a buzuzu na cabeça, sabe? Exatamente. Olha, não concordo com isso. E começa a pilhar. O cara trocou de carro. Quanto que tá o teu Prolabore? Quanto que tá a tua retirada? Olha esse teu irmão aí. Olha isso aí o quê? Aí começa a pilhar, não está envolvido dentro da empresa. Então as pessoas elas não se envolvem. Problema de maturidade, eu vejo que é maturidade, sabe? Muitas pessoas não amadureceram, Frank. A gente tem, se você for fazer uma análise, a gente tem aí, por exemplo, jovens de 21 anos, por exemplo, de 20 anos, mais maduros que pessoas de 45. Que a gente vê reuniões com muitas brincadeiras. Essa semana, eu não te contei, mas essa semana eu já tive um caso numa empresa. Eu tive que chamar a atenção. Falei, pô, são pessoas de 45 anos. Então, muitas vezes, a falta de seriedade, sabe? E aí, em algum momento, numa consultoria, pode entrar, pode ajudar, pode fazer com que as pessoas tenham clareza e passem a entender mais as coisas. Porque muitas vezes a gente percebe que muitas vezes o papel da consultoria, além de estruturar, é um papel que é a consultoria que está falando, né? É diferente. Claro, né? Claro. Agora, me diga uma coisa, Fabrício, como a Rank ela trabalha bastante com vendas, estruturação, quais são as 3 principais dores que você percebe que, putz, o pessoal tem? Primeira coisa é falta de processo, né? Olha só, falta de processo, pessoal. Olha só que interessante. Não tem processo. Você chega, se você chegar para um vendedor, cara, o que você vai fazer hoje? O cara fala, o que eu vou fazer hoje? Bom, tomar um milkshake.
depois eu vou comer um pão com margarina, Uhum. e por aí vai. Tá. Brincadeiras à parte, os vendedores não sabem o que eles têm que fazer, Fran. E aí a empresa vem com a cobrança. Mas essa empresa não diz para o vendedor, cara, você tem que fazer essa atividade aqui, você tem que fazer essa é a tua sequência, né? Não faz nada para ele, então, porque e aí não tem processo. Além de não ter processo para o vendedor trabalhar, não ter a rotina dele construída, não tem indicadores de performance que vão fazer a medição se o cara está indo bem ou não. Processo, indicador. Tem gente que não sabe nem a meta, né? Não. E quando construiu a meta, não sabe como fez a meta. Como você fez a meta. Eu imaginava que dava para vender tanto. Né? Não é que nem aquela presidente que bateu a meta dobra, né? Não é que nem aquela. Não é aquela que é vender ar. Não. E aí, Frank, outra coisa muito importante, a contratação. Contratação, olha só. As empresas contratam tudo, se equivocam demais na contratação. E como você mesmo falou esses dias, Frank, nós estávamos conversando, você falou, Fabrício, nós temos que tomar um cuidado porque não existe treinamento que resolva uma contratação errada. E habitualmente, quando a empresa contrata um treinamento ou uma consultoria, é de cima para baixo. Contratou errado. As pessoas não estão dando resultado por culpa de quem contratou, não por culpa delas só, porque elas não pediram para entrar ali, né? Aí vem a consultoria querendo arrumar essas pessoas. Mas, né, Frank, é difícil arrumar. É difícil arrumar. É difícil. Então, olha, a primeira coisa que você vê aqui, né? Processo. Segundo, pessoas. Contratação, né? E qual que seria o E terceiro? depois é a questão da gestão comercial. Gestão comercial. Um gestor que saiba gerir tanto pessoas quanto processo. É como nós falamos, tem empresas que têm pessoas ótimas, mas os processos nem tanto. Tem empresas que têm processos ótimos, mas pessoas nem tanto. Então, eu tenho que ter pessoas, eu tenho que ter processo e eu tenho que ter gestão desses dois. E é isso que a consultoria faz. Ela entra nesse papel resultado, né? Para dar o resultado. A consultoria ela entra para alinhar a gestão, os processos e a pessoa. Não adianta o processo estar lá e ninguém faz gestão. É verdade. E que indicadores que estão ali, como que foram construídas as metas, qual foi a lógica ali, qual foi o racional que foi executado para construir aquela meta. Né? Bom, pessoal, olha só, hoje nós tivemos uma aula aqui com o Fabrício Lacerda, aqui, que é o sócio-diretor aqui da Rank, diretor comercial. E para a gente finalizar com chave de ouro aqui, Fabrício, qual é a mensagem que você daria para essa questão de vendas aqui para o pessoal que está assistindo aí? Pessoal, eu vou repetir, Frank, o que eu já falado, porque é muito, para mim, é muito... Recorrente a coisa, É recorrente e para mim é muito... eu vivo isso, sabe? E para mim não tem outra forma, né? Primeira coisa, humildade. Humildade, olha, humildade, pessoal. Trabalhar. Eu já tive fase da minha vida que eu não era humilde, né? A gente tem que ficar trabalhando isso, trabalhando. Então, humildade. Também na época tem multinacional, né? Querer aprender. Muitas vezes, né, quando eu falo de humildade, não é, eu falo assim, você virar um capacho de todo mundo. Sim. Ficar lá aquela pessoa que não responde nada, né? Mas você saber se posicionar também, mas saber que você tem que aprender, que você tem muito a aprender ainda, né? E aceitar esse aprendizado. Depois, relação. Cara, humildade, relação. Tem que trabalhar mesmo, não tem outro segredo. E depois, meus queridos, vão estudar o mercado de vocês. Conhecimento. Você sabe que nós fazemos treinamento com um mágico, né? Tem um mágico aí, um comediante e tal. Aí ele fala que o sucesso vem da humildade, nós falamos sobre isso, né? Vem da humildade, vem do conhecimento e que não é mera ilusão, porque ele é mágico. Então você não vai conseguir ser um ilusionista para o teu cliente. Se você é ruim, se você não sabe o que está falando, ele vai descobrir o teu truque. É o teu truque. Entendeu? Então vá conhecer o que você faz. Legal. Olha só, pessoal, hoje nós tivemos aqui uma aula aqui com o Fabrício Lacerda, diretor comercial aqui da Rank, né? E você que está ouvindo aqui, vai semanalmente, o Brasil do Bem tem reuniões de empresários toda semana. Aqui em Curitiba nós temos 3 núcleos aqui. Tem o núcleo da Cidade Industrial, Batel e tem da Santa Felicidade também. Semanalmente você está lá com vários empresários. Então, se você gostou das pessoas aqui, nos podcasts, entre em contato com a gente que a gente vai mandar um convite para vocês. Beleza, pessoal? Até mais. Obrigado, Fabrício, por estar aqui. Nada. Obrigado, pessoal. Até mais. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.